E você escreveu o livro Livre, Leve e Forte. Exatamente. Pela Thomas Nelson. Que legal. Que livro incrível. Lancei em 2021 e esse livro foi fruto de uma das piores crises emocionais e espirituais que eu já vivi. 3 anos de noite escura da alma, assim. Logo depois que eu virei mãe do meu primeiro filho, eu sempre fui muito perfeccionista, sempre fui muito controladora. Sou primeira filha de pastor presbiteriano, né? Então, eu sou uma perfeccionista. Por natureza, por nascença, nasci perfeccionista. E eu sempre, durante toda a minha vida, eu tentei muito ser a boa menina em tudo que eu fizesse. E quando meu filho nasceu, ele quebrou minhas pernas. Não deu pra ser perfeito. Não deu pra ser a mãe perfeita. E especialmente meu primeiro filho, ele tinha uma alergia alimentar muito grave. Então, a gente demorou para descobrir. E ele tinha refluxo, não dormia, tinha dermatite atópica. Nossa, e assim, hoje a gente já está também investigando outras questões que a gente está percebendo, né? Até mesmo de autismo. Então, hoje, olhando para trás, a gente percebe, nossa, era um bebê muito sensível, né? E isso levou a gente a um extremo de cansaço físico e emocional. Sim. Eu acho que, para além da experiência natural de um primeiro filho, tiveram todas essas outras camadas. E eu vinha muito desse paradigma de... Se eu fizer tudo certo, Deus vai me abençoar. Né? Se eu for uma boa menina, Deus vai me abençoar. E até ali, tinha que estar funcionando, sabe? Assim. E aí, aquilo me quebrou as pernas. Falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? O que eu fiz de errado? Onde o Senhor está? Quem o Senhor é? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Né? E foi quando as crises de ansiedade vieram à tona que me levaram a um estado depressivo. Pela segunda vez na minha vida, na verdade. Hoje, olhando para trás, depois de muita terapia, consigo nomear diferente, né? E eu percebo que eu já tinha tido um episódio depressivo com 16 anos. E tive esse segundo episódio com 25. E foi bem fundo, assim. Foi um lugar de ausência da percepção de Deus. Que eu acho que é muito duro. Eu não perdi minha fé, mas estava por um fio. E eu acho que foi um lugar de desconstrução e de reconstrução. Quem Deus é, quem eu sou, o que Ele espera de mim. E como que eu posso viver num mundo imperfeito e imprevisível em que a conta matemática não fecha. Sem me desesperar, né? E foi daí que nasceu o livro. Então, eu conto um pouco do meu relato com crise de ansiedade, com depressão. E com essa jornada de reconstrução para tanto emocional quanto espiritual, para conseguir navegar de maneira Como é que você diferente. encontrou Deus em meio a essa quebra de paradigmas? Porque você disse que com 16 anos já tinha tido, hoje você reconhece lá atrás, um episódio depressivo. Como é que você encontrou Deus lá? E como é que você encontrou Deus nesse episódio com 25, já com uma outra cabeça, mas também com uma demanda totalmente diferente? Como foi que nasceu, talvez, a mensagem e a autoridade para carregar o que você carrega hoje, né? Como foi? É interessante, assim, eu sou muito introspectiva e sempre fui muito tímida, muito na minha, assim. Muito dos livros e de... Então, naturalmente, passar tempo sozinha, para mim, já era um prazer enorme. E quando eu tive esse primeiro episódio depressivo com 16 anos, foi num período em que eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E aí, essa solidão foi exacerbar. Essa palavra trava-língua mesmo. Ficou além daquilo que eu conseguia suportar, né? E eu sempre fui muito rata de livros. E o Senhor sempre conduziu muito a minha história através de livros, assim. Meu crescimento espiritual. E foi quando eu li pela primeira vez a Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Maravilhoso. E eu tive este encontro com as disciplinas contemplativas e uma primeira introdução à espiritualidade contemplativa, né?
E aquilo para mim caiu como uma luva. Eu falei assim, eu já sou propensa a isso, já amo o silêncio, já amo a solidão, e agora eu posso transformar a solidão em solitude, né? Posso preencher essa solitude com a presença de Deus. E posso praticar uma outra forma de ler a Bíblia, uma leitura orante com meu coração, degustando, né? Então, foi um encontro ali com a espiritualidade contemplativa que foi muito formativa para mim e que, desde então, eu vim praticando e estudando tudo que eu podia a respeito disso, dos pais da igreja, de todas as tradições possíveis da espiritualidade. E um outro... Bom, a gente vai falando um outro pilar aqui, um outro elemento que eu acho que fez toda a diferença neste processo. Foi o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Sim, Descarezo, maravilhoso. Quando eu li aquilo, para mim, foi um divisor de águas mesmo, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. E eu via como algo negativo, né? Eu brinco que, assim... Minha mãe brinca isso comigo. Ela fala assim, Luísa, seu primeiro boletim veio tudo ótimo. Estabilidade emocional veio a desejar. Aí eu brinco assim, para início de conversa. Quem é que avalia estabilidade emocional em uma criança de 3 anos? Não dá para você avaliar, né? Mas, de fato, eu era uma pessoa... Ainda sou, né? Assim, muito emotiva, muito sensível emocionalmente. Tudo me emociona muito. Chorar é todo dia, sabe? Assim... E eu via isso como uma coisa negativa até aquele lugar. E depois eu comecei a adotar como dom. Eu entendi, não é um dom. É uma sensibilidade que o Senhor me deu e que faz parte da vocação que Ele tem para minha vida. E passar a introduzir todas as emoções dentro do meu relacionamento com Deus. Fez toda a diferença. Porque acho que antes eu tinha um relacionamento com Deus muito de... quando eu estou me sentindo de determinada maneira, eu louvo. Quando eu não estou, eu não posso louvar, hipocrisia, né? Ou então a raiva não faz parte dentro desse relacionamento. A tristeza, onde que eu encaixo todos esses sentimentos aqui diante do Senhor? E aí, a partir desse momento, eu entendi... todos esses sentimentos fazem parte da minha experiência e do meu relacionamento com Deus. E eu posso trazê-los para serem redimidos diante da cruz de Cristo. E eu acho que isso foi trazendo Foi como se eu estivesse desaguando um monte de coisa que estava acumulado, sabe? Sim. Isso, de certa forma, te dá uma característica de Deus que talvez seja difícil da gente entender, compreender e aceitar, que Deus também é sensível, no sentido de que Deus se emociona, Deus sente. Ele te deu uma capacidade de ter uma parte dele, de ser sensível como ele é. Essa visão de um Deus que se emociona é difícil pra gente aceitar por vezes, né? Parece... Porque a gente talvez conecte muito emoções com fragilidade, né? Então, talvez a pessoa forte seja aquela que se emociona muito pouco. Que tá sempre estável, né? Sempre estável, sempre no mesmo... né? Que teria 10 lá no boletim. Teria 10 no boletim da estabilidade emocional.